Você concorda com a ideia de que a vida é um grande comércio, um grande mercado? Pois bem, da minha autoria, uma breve reflexão. A vida é um comércio. Estou aqui para te vender nada, tampouco o faço gratuitamente. Sejamos sinceros, a vida é um comércio. Muito além de se resumir à moeda financeira, a produtos e serviços, os humanos negociam e são negociados o tempo todo. Não sejamos otários. Acima de tudo, é recomendável que não sejamos exploradores ou sequer permitamos sermos explorados, no sentido pejorativo da exploração. No sentido construtivo, porém, exploremos sempre. Sendo assim, do bom latim, estou aqui para explorare, para pôr para fora o grito, a oralidade. Estou aqui para provocar e ser provocado pelo mundo que ultrapassa o limite da minha linguagem. E assim, talvez, ampliar os limites do meu mundo. Bem ao sentido do filósofo Wittgenstein. Estou aqui para comercializar conceitos, sentidos, significados e superar o preconceito, o não sentido, o vazio das palavras. Afinal, eu defendo a ideia de que todo prejuízo resulta muito mais e com frequência em prejuízo do que na vitória da razão. Obviamente, se você quiser retribuir monetariamente, em espécie ou pecúnia, não me faço de arrogado, aceito de bom grado, afinal eu tenho lá que sustentar minhas materialidades, meus livros, meus vinhos, meus charutos, e vez ou outra algum passeio para além dos meus muros. Eu gosto muito da concepção mítica Yorubá, povos da África Ocidental, chamados povos nagôs, os principais influenciadores da cultura afro-brasileira, segundo a qual a terra é um grande mercado. Para a tradição mítica Yorubá, o mundo material, a terra, o Ayé, é o grande mercado onde se vive em comunidade e se desenvolve uma vida adequada para ser lembrado como um ancestral, de forma simples. Assim, estamos aqui para trocar conhecimentos, aprendizados, afetos e também desafetos, a vida não é cor-de-rosa, para negociar coisas materiais e imateriais. Tudo é um grande mercado. Nesta concepção, Yorubá, não estamos aqui para espiar a culpa original, porque fomos condenados, sequer há a noção de pecado. Somos livres. Olodumare, o deus Yorubá, não condena. Aliás, até o momento, essa é uma das concepções entre as que eu encontrei, das concepções de Deus, que mais se aproxima da ideia de liberdade, a respeito daquilo que Santo Agostinho tentou fragilmente denominar livre-arbítrio. Mas isso são concepções culturais, religiosas e filosóficas que eu deixo para uma outra discussão. De todo caso, seja lá como você prefira compreender ou denominar esta ideia, ao final chegamos a um ponto comum. A vida é um grande comércio. Isso inclui saber que até mesmo a morte é negociável. Obviamente, ainda não no sentido da imortalidade corporal, embora muitos já estejam explorando seriamente essa hipótese e não me admira um dia venhamos a conseguir. Mas até lá, negociamos a morte do corpo em troca da eternidade da alma, seja a alma uma compreensão religiosa, mística, científica, filosófica. Qual o sentido você queira dar? Sentido amplo, sentido estrito. Mas todos os dias queremos negociar a nossa imortalidade no sentido figurado ou real. Uns o fazem por meio da religião, outros por meio dos seus descendentes. Alguns ainda o fazem tentando criar a memória esta a permanecer por meio dos seus grandes, mas nem sempre bons, feitos históricos, culturais, materiais, científicos, literários e inúmeras outras formas por qual tentamos nos imortalizar na memória da humanidade. Afinal, os maus também devem ser lembrados, com o objetivo pedagógico, obviamente, de se aprender o que não se deve fazer.
Por isso é temível quando vemos, atualmente, líderes mundiais destruindo e tentando apagar algumas memórias históricas que ofuscam o seu ideal de vida e de imortalidade. Os gregos antigos, por exemplo, cultuavam Mnemosyne, a deusa da memória, uma titânide que personificava a lembrança. Inclusive, Zeus teria desposado Mnemosyne. E desta relação foram geradas as 9 musas. Cada musa inspira uma arte ou uma ciência. Assim nós temos, por exemplo, Clio, a musa da história, Urânia, a musa da astronomia, Thalia, a musa da comédia, e assim sucessivamente. Ou seja, em diferentes culturas, por diversos povos ao longo dos tempos, com novas denominações, signos e significados, a vida é um comércio de possibilidades. Obviamente, nem sempre boas possibilidades. Pois onde tudo é possível, nem tudo é desejável. Porém, sempre está lá com a possibilidade de vir a ser. O que é aleatório, fruto da casualidade, é uma condição de toda transação existencial. Na verdade, temos domínio sobre quase nada. O cosmos, a ordem, é impossível sem que se admita a ideia do caos, da desordem. Um dos pais da dialética, Heráclito, há quase 3 milênios, já demonstrou a necessidade da dualidade, da presença dos opostos. Assim, ao mesmo tempo que somos impelidos a concordar com que tudo flui, o pantarrei de Heráclito, também faz sentido a ideia de Parmênides, a impressão de que nada muda, de que a mudança é uma mera aparência que faz parte de um só e mesmo ser, o uno. Afinal, como teria dito Parmênides há mais de 500 anos antes de Cristo, não importa onde eu comecei, pois para lá eu voltarei sempre. Da mesma forma, a cultura judaica cristã irá parafrasear, para não dizer plagiar, esta ideia com a famosa máxima expressa no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, segundo a qual do pó viemos, ao pó voltaremos. Ou, se você não quer a explicação filosófica nem bíblica, mas prefere uma expressão literária, Shakespeare, em Hamlet, de certa forma traduz essa ideia da fluidez e da finitude da vida na voz do príncipe da Dinamarca em Ser ou Não Ser. Eis a questão. Eu não estou aqui para te vender uma concepção de mundo, de comércio, de vida, ou mais uma dessas contemporâneas fórmulas mágicas de alienação existencial com aparência de felicidade e liberdade. Ao contrário, eu estou aqui para te vender nada. Até o momento, ainda penso que cada um de nós deveria saber o que está disposto ou não a negociar no grande mercado da vida. Porém, também tenho plena ciência de que, conforme a regra dominante da sociedade atual, a maioria das pessoas não sabe o que está procurando até que você ofereça isso a elas. Isso explica porque se tornou fácil qualquer um oferecer qualquer coisa, por mais leviana e idiota que seja, para todo mundo, e muitos comprarem isso, por mais que se arrependam profundamente depois. Enfim, eu estou aqui para vender nada. Mas, se você se interessar, caso faça sentido, buscar alguma reflexão, podemos negociar. Porém, como disse, tampouco o faço gratuitamente. O que peço em contrapartida inicial é que você tenha a ousadia de servir-te do teu próprio conhecimento. Sapere aude, a ousadia de saber, no sentido da máxima proferida pelo filósofo Immanuel Kant. Ou seja, que você tenha a coragem de buscar o esclarecimento. Afinal, se for para, de fato, pensar, estou aberto à negociação. Se for para apenas alimentar um ego carente e meras opiniões que não são verificadas antes de serem explanadas,
Então eu sugiro que você procure a próxima banca. Eu não me faço de arrogado, mas em termos de prioridade, permito-me certa arrogância. No grande mercado da vida, eu não negocio com a ignorância. Passar bem.